Amém? É muito importante nós estarmos aqui, é uma honra, um prazer estarmos aqui nesta noite. E sempre temos um friozinho na barriga, sabe, pastor Márcio? O Márcio, ele passa uma mensagem para mim: pastor, poxa, dá para o senhor trazer a palavra domingo? Eu já fico pensativo, sabe? Durante a semana eu fico meio agitado, há uma certa agitação, né? Isso é importante, né? Isso é importante nós termos isso, porque se demonstramos assim uma certa insegurança falar de um Deus que é tão grande, que é tão tremendo. É uma responsabilidade muito grande de um profeta. O profeta, ele fala em nome de Deus, né? Ele fala em nome de Deus para o povo. O sacerdote fala em nome do povo para Deus. O Antigo Testamento, por isso que as pessoas iam ao sacerdote, para que o sacerdote intercedesse a Deus pelo povo. E o profeta, a palavra do profeta era muito mais problemática, pode notar que sempre todos os profetas que falavam a verdade não era bem aceito, não era bem visto, porque eles falavam uma palavra às vezes muito pesada. E o profeta geralmente era expulsado da cidade, era apedrejado, né? Não era bem aceito um profeta, porque o profeta falava em nome de Deus. E quando ele falava em nome de Deus, e Deus muitas das vezes usava a sua palavra para exortar, e essa palavra exortativa, ninguém gosta de ouvir uma exortação. Já viu aquele negócio de crítica construtiva? Que não existe. Mas a exortação de Deus construtiva existe. Porque a palavra de Deus serve para edificar, para exortar e para aconselhar, né, para alimentar as nossas almas. Mas muitas das vezes nós não queremos ouvir isto. E geralmente os pastores que falam isso, que falam a palavra mais limpa da palavra de Deus, que tem uma mensagem mais pura, mais genuína, mais cristocêntrica, mais teocrática, geralmente eles não são bem vistos, porque eles falam em nome de Deus. Assim eram os profetas do Antigo Testamento. Falavam em nome de Deus e às vezes vinha uma palavra, sabe, de exortação. Isso passou pelos lábios do profeta Isaías, profeta Jeremias, profeta Ezequiel, profeta Amós, profeta Joel, profeta Daniel. Ou seja, todos esses profetas tiveram uma responsabilidade muito grande de transmitir a palavra de Deus. Eles eram apenas o canal para transmitir a vontade de Deus para o seu povo. E nós queremos, né? Eu aprendi, Tamásio, escrever aqui, minha filha me ensinou, escrever agora no celular, e eu louvo a Deus porque eu estou tentando me adaptar à tecnologia. E minha filha: pai, o senhor faz assim, assim, assim. O tema da minha palavra de hoje, eu vou deixar, foi bom que eu fiz uma elaboração, né? Poxa vida, eu fiquei tão feliz, sabe íntima? Eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque, de fato, às vezes eu quero me interagir, né? Falar alguma coisa, e a gente fica tão limitado, e a tecnologia é tão avançada, e a gente fica tão paralisado, freado, intimidado, diante de um não saber. E a gente é ignorante sempre em alguma coisa. E eu, de fato, sou ignorante na tecnologia. E minha filha foi acentuando: pai, é assim, assim, assim. Poxa, que maravilha. A palavra que eu trago nesta noite está em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, o versículo de número 7. Jessé, tem a ver com a palavra de vocês hoje, Jessé. Sabe, pastor? Eu acredito, na hora que você estava falando, eu estava estudando sobre o assunto. E a mesa, Isabel botou, né, o celular dela bem alto, e nós estávamos ali ouvindo, né, os pastores e o nosso querido Hélito, né, que sempre tem uma colocação muito boa. É um futuro pastor, sabia? É um futuro pastor. Ele vai até querer fugir, porque de fato não é uma missão muito, né? É igual o pastor Alencar, quando chegou para mim e falou: pastor Silas, o irmão vai ser separado como pastor. Eu falei: eu? Pô, pastor, eu fiquei assim no meu coração: escolhe outro. Aí o pastor: não, pai, eu vou te separar e tal.
eu agradeço, né, ao pastor Alencar, né, que eu sou aluno do pastor Alencar, sou discípulo do pastor Alencar. Eu passei mais anos com o pastor Alencar do que qualquer outro pastor, né? Então eu sempre assimilei muito, né, os homens de garra, os homens de determinação, os homens que viviam a palavra, e ele me ensinou muito, tá? O capítulo 5, o versículo 7, diz o seguinte, capítulo 5, de segunda carta de Paulo aos Coríntios, o versículo de número 7, que diz: visto que andamos por fé, e não pelo que vemos. Amém? Andamos por fé e não pelo que vemos. E o tema que eu coloquei nessa palavra é: vivemos por vista ou vivemos por visão? Ou seja, nós vivemos de fato daquilo que vemos, ou vivemos daquilo que temos esperança de viver? É diferente. Viver por vista, eu acho muito importante, né? Vou botar aqui minha introdução, tá? A introdução que eu elaborei diz assim: a vista é algo limitado. Quem vive por vista vive em algo limitado. Vista refere-se apenas àquilo que realmente consigo enxergar. Isso é viver por vista. Quer ver um exemplo bíblico que viver por vista? O exemplo de Ló é viver por vista. Por que Ló estava vivendo por vista? Capítulo que nós observamos, né, que Ló está exatamente vivendo por vista. É quando nós vemos, né, ele se separa de Abraão, não é por causa de briga de Abraão com Jacó. Com Jacó não, minto, com o Ló. E nem Ló brigava com o tio Abraão, não era briga deles dois, eram os pastores. Havia uma contenda dos pastores de Ló e de Abraão, que houve assim um rompimento na caminhada, e Deus também estava nisso. Amém? Porque eu digo uma coisa para você: se você é uma pessoa que anda por vista, não ande com uma pessoa de visão, porque você vai estragar ela. Agora, se você é uma pessoa de visão, cuidado para que quando for andar com a pessoa de vista, porque a pessoa que anda por vista é pessimista. Ele só pensa, a vida dele está elaborada naquilo que ele vê. E Ló, ele viu as campinas do Jordão, ele vivia por vista, ele estava enjoado de viver em tendas. E a gente vê, né, que há uma certa conduta de Ló. Ele armava a tenda. O texto eu acho muito engraçado, eu estava falando com a minha esposa hoje, o texto é muito engraçado. Por quê? Porque Ló armava a sua tenda, daqui a pouco, né, ele amanhecia o dia, desarmava a tenda, caminhava mais um tanto, até chegar às campinas de Sodoma. Ele andava por vista, ele vivia por vista, ou seja, aquilo que ele via que dava prazer a ele era guiado por si mesmo. Este é o homem que vive por vista, o homem que é guiado por si mesmo, diferentemente do seu tio. Deus falou para ele: vou te dar um filho. Estou aguardando, Senhor. Essa terra que tu está, olha para a direita, olha para a esquerda, olha para frente, olha para trás. Tudo isso será teu e da tua descendência. Sim, Senhor, meu Deus, eu estou aguardando. Homem de visão espera. Homem de visão, ele vive a promessa. Homem de visão, até porque a fé alimenta a visão. Não é a visão que alimenta a fé, é a fé que de fato dá o crescimento, que alimenta, que é o combustível da visão, é a fé. O combustível da vista sou eu mesmo, é meu ego, é minha vontade, é tudo que meus olhos podem ver, é tudo que eu posso comprar. Amém, queridos? Vivemos por vista ou por visão? Essa vai ser sempre a minha indagação hoje. A pessoa que vive por vista, sabe o que ele faz? Ele quer comprar uma casa. Muito bem, a casa, aí ele vai procurar uma casa. E você vive por vista. Eu não estou falando que o que vive por visão não vai comprar casa, não é isso. Eu estou falando que a pessoa que vive por vista, ele vai comprar uma casa.
E ele vai procurar uma casa. A casa linda, bela, tem 3 quartos, confortável do jeito que ele quer. A casa tem água, tem luz, tudo legal. Mas ele não sonda. Ele não faz a sondagem do local. Esse foi o caso de Ló. Ele queria o seu conforto, mas não fez a sondagem do local. E por não fazer a sondagem do local, o que aconteceu com ele? O que acontece com a pessoa? Gente, comprei uma casa, tem bandido para valer aqui nesse município. Gente, eu comprei aqui, olha, quando eu comprei aqui nesse lugar não tinha bandido nenhum, agora tem uma epidemia de bandido. O que fazer? Quanto custa a minha casa quando eu comprei? 200 mil. Quanto vale hoje? 100. E está arriscado não vender por causa da bandidagem. Eu morei num ambiente desse. Falta de visão. O certo era uma pessoa de visão, o que ele faz? A casa é muito boa. E o local? Vai procurar os vizinhos. Seu Joaquim, como é que é o bairro aqui? O bairro é assim, assim, assim. Aqui tem alguns problemas assim de pessoas envolvidas com droga, com tráfico. Olha, até então não sei. Ou então uma pessoa vai falar, né, tem aquelas, vai naquele vizinho que você acha que é bem, né, que ele vai soltar rápido. Vai soltar rápido. Tinha uma vizinha na rua de casa que era uma maravilha. Tudo que acontecia a gente já sabia. Não precisava nem da gente andar na rua, que pelos reflexos a gente sabia. Havia uma conspiração que de fato jogava lá dentro do meu quintal, eu já sabia. Então, o homem de visão, ele sonda o ambiente. O homem de vista, ele vai e se joga. Ele coloca a sua família no precipício. Ele coloca a sua família exatamente no foco. E aí vai perecer. Nós não andamos pelaquilo que vemos. Andamos por fé. E é isso que agrada a Deus. Quando nós buscamos a Deus com fé, nós estamos honrando a Ele. Nós dizemos para Ele o seguinte: Deus, Tu és o meu dono, a direção da minha vida está nas Tuas mãos, e eu não vou dar um passo daqui adiante se o Senhor não estiver comigo, se o Senhor não me orientar. Essa é a visão de quem tem fé em Deus. O que nós vemos hoje é muita gente que vive a sua vida por vista. E é um fracasso. É um fracasso. Os dias que nós estamos vivendo, estamos vendo muitas pessoas vivendo por vista. Há um versículo na Bíblia com a indagação: porventura, quando o Filho do Homem vier, haverá fé na terra? É feita uma indagação, e eu estou vendo, pelos dias que nós estamos vivendo, que a fé está minguando de muita gente. E eu paro para ver na Bíblia que muitas das vezes a fé dessa pessoa nunca foi uma fé de visão. Sempre foi uma fé de vista, naquilo que aparentemente traz resultados. E eu vou ser sincero, irmãos, tudo que nós conquistamos aqui não levamos nada. E não precisa de eu falar muito, você sabe disso. Tudo. Nem esse corpo eu vou levar. Paulo está dizendo exatamente isso. Esse corpo de corrupção, crente de Corinto, vai ficar. Essa casa de corrupção vai perecer. Mas se ela, quando perecer, nós teremos um edifício nos céus. E esse edifício não é feito por mão de homens. Esse edifício foi construído e será construído por Deus. É a transformação do corpo mortal em corpo imortal. Do corpo imoral em corpo moral. É a transformação, é um edifício. Agora não é mais uma casa, é um edifício. E a gente para vivenciar, para olhar, exatamente Paulo, um homem de visão. Paulo, um homem de visão. Paulo não era um homem arraigado nas coisas daqui. Ele era despido dessas coisas. Ele aprendeu a se contentar com o que tinha. Ele aprendeu a viver os sonhos de Deus. Ele aprendeu a viver na visão de Deus. E quando o homem aprende a viver na visão de Deus, essas tempestades que acontecem em torno de nós, isso de forma não nos atinge mais.
Sabe quando nós estamos imortalizados, que a pessoa ataca pedras, né? Te atinge de certa forma, e você já não sente mais? Agora tem aqueles crentes mimimi, né? Que não precisa muito. As coisas bem poucas que acontecem ao seu redor, ele já está despencando. Irmãos, é momento de nós despertar a nossa fé em Cristo Jesus. É momento de nós levantarmos a cabeça, porque a nossa redenção está próxima. É momento de olharmos para o céu, conforme nós cantamos aqui, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. É este nome que nos dá esperança. É neste nome que nós devemos estar focados. O escritor aos Hebreus nos diz exatamente isto. O nosso foco é Jesus. E de fato nós vemos que a questão, que a visão, de fato, existe dificuldades próximo de uma pessoa de visão. Abraão teve dificuldade. Jó, lembra de Jó? Dificuldade. Mas onde estava o foco dessas pessoas? Onde estava a visão dessas pessoas? Onde estava depositada a fé? O Jó perdeu tudo, mas não perdeu a fé, não perdeu a esperança. Eu sei em quem tenho crido, isso é muito diferente, irmãos. Sabe, você está passando por uma luta, mas você bate no teu peito e diz, eu sei em quem tenho crido, e sei que é poderoso. Eu às vezes fico observando, sabe, Deus olhando do céu para a gente, irmãos. Você já parou para observar? Para fazer essa analogia? Deus olhando dos céus para a gente. E Deus olhando do céu para a gente, Ele vê, sabe, uns crentes fracos, cabisbaixo diante da situação, e dizendo que tem um Deus forte. Que contradição é esta? Que contradição? Um Deus forte que pregamos, mas na hora da nossa vivência de vida, nós vemos tão fragilizados, tão fracos, tão obsoletos, tão arcaicos, tão ultrapassados na fé, e não conseguimos dar um passo mais à frente. Estamos exatamente como os 12 espias lá no tempo de Josué, nos dias de Moisés, capítulo 13 de Números. Deus fala para Moisés, Moisés, se você envia 12 espias para espiar a terra de Canaã, a terra que eu dei a Abraão por herança, a terra que eu dei a Jacó e a Isaac. Envie eles lá, e que fiquem lá 40 dias, observando como a terra, se a terra era fértil, se de fato a cidade era edificada com muros, se o povo era forte, e traga um resultado a você. Mas por que Deus faz isso? Porque Deus é exatamente como Deus fez também com Gideão. Bota a prova, você vai ver quem é e quem não é, sabe? E aí Moisés pega e levanta 12 príncipes, de cada um representando a cada tribo, e envia a terra de Canaã. E o capítulo 13 nos diz que quando eles retornaram com o relatório, cuidado com os relatórios que você escuta, cuidado com a mídia que você ouve, cuidado com o que entra na sua mente, que vai tomar seu coração e teu ouvido. De fato, o que de fato nós vemos que vive por vista, vai contaminar. E aqui nós encontramos um texto áureo disso aqui. Um texto áureo dessa vista está nesse capítulo 13 de Números. Quando nós vemos que exatamente eles estão ali, agora volta com um relatório. 10 espias começam a falar, olha, na verdade, a terra mana leite e mel. Está aqui o fruto, um cacho de uva que tinha 2 homens carregar. As frutas enormes. O Monte Hermon, a planície baixa do Monte Hermon, fornecia frutos maravilhosos. Está aqui os frutos. Continua. É sempre assim, né? Sempre vem a primeira coisa, né? Todo mundo, uau! Que maravilha! Tudo que queremos! Né?
Estamos aqui no deserto. Frutos, que maravilha! Terra que mana leite e mel. Essa promessa foi nos feita lá no Egito. E agora nós vamos desfrutar. Só que aí continuou o relatório. Olha, as cidades são edificadas, não mentiram. O povo de lá é forte, não mentiram. Os descendentes de Anak, os anaquins, não mentiram. E nós não podemos conquistar essa terra. Aí erraram. Aí erraram. E feio. Mas são pessoas que de fato andam por vista. 10 homens enviados andando por vista. Olharam todas as coisas favoráveis. Olharam e viram que de fato tudo era verdade. Trazem um relatório para exatamente o povo, para a congregação. E a congregação, quando escuta essa segunda parte do relatório, entra em pânico. Porque veio o medo, veio a angústia, veio o sofrimento. O capítulo 14 emenda, vem o choro. O capítulo 14 emenda, houve pranto. O capítulo 14 continua, houve murmuração. Que coisa, gente. Que coisa. Mas quem prometeu que ia dar terra? Eu pergunto para vocês, quem prometeu? Quem prometeu a terra era o dono dela. Quem prometeu a terra é aquele que estava na frente. Quem prometeu a terra é aquele que falou, eu vos darei em herança pelo pacto que eu fiz. E Deus cumpre com o pacto dele. Eu querendo ou não, crendo ou não, ele cumpre com o pacto dele. Vai entrar de forma quem tem visão. Quem não tem vai sair. E é assim no reino de Deus, gente. Só entra no céu homens de visão. Homens de vivência, homens de vista, não entrarão no céu. Pode acreditar nisso. Covarde não entrará no céu. E a Bíblia diz, ficará de fora o covarde. Os tímidos não entrarão no céu. Porque são tímidos. Quem vai entrar no céu é a pessoa de fé e de visão. E essa é a mensagem que eu trago. Não adianta ficar na igreja, sentado no banco da igreja, esquentando o banco. Não adianta. É perca de tempo. Ou anda na visão pela fé de Deus, é isso que Paulo está falando aos Coríntios. Ou vocês andam em fé, em visão a Deus, em Deus, ou então, meu filho, vocês vão perecer. A Bíblia em Hebreus, a Bíblia em Abacuque diz que nós devemos andar pela fé. O justo andará por sua fé. E se ele recuar, diz o Senhor, a minha alma, diz o Senhor, não tem prazer nele. Gente, quem põe a mão na arada e olha para trás não é apto. Por favor. Não é apto para entrar no reino do céu, é Jesus que falou. Você, quando está na direção do teu carro, você fica olhando para trás, gente? A gente não pode nem piscar. Pare e pensa, gente, por favor. É só pensar um pouquinho. Você não respeita uma sinalização, tu vai bater. O sinal está fechado, para! É para parar. É curva perigosa, não vai a 200 não. Freia o carro antes e vai acelerando, diminui a velocidade. Para de ser menino, inconstante, que não aprende. Eu vejo os pastores falar toda semana aqui, e parece que quanto mais eu vejo mais mimimi acontecendo nos arredores. Pessoas fracos, cabisbaixo, frouxo. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua fé será pequena, diz a palavra de Deus em Provérbios. Não tem oração que vai dar jeito. A oração só faz milagre se você for principalmente a oração. Aprenda isso. Se você for a oração, as tuas palavras farão milagre. Um homem de visão, ele acredita naquilo que Deus é capaz de fazer. Ainda que tudo conspire ao contrário,
Caleb, capítulo 13, e Josué no capítulo 13 e 14, de Números. Caleb já estava lá com seus 80 e poucos anos. Josué com 80 e poucos anos. Uma turma de jovens de 40 anos para baixo estava debaixo das orientações deles. E choravam, e choravam, e choravam. Porque ouviram uma coisa que não era satisfatória aos ouvidos. E começaram a murmurar. Sabe o que aconteceu com aqueles 10 que de fato levaram as pessoas à murmuração? Morreram tudo no deserto. Eu fico analisando, sabe, pastor Márcio, sabe, pastor José, sabe, pastor Alencar? Deus tira um povo do Egito, 600 mil homens, só que Deus tirou, logo de início. 600 mil homens, fora mulheres e crianças, segundo a estatística, 3 milhões de pessoas. Fora aquele monte de rebanho, né? Cabras, ovelhas que foram arrastando, cruzando por ali afora. Deus tira 600 mil homens. 3 congregações da Coreia Abirão foram destruídas, exatamente por rebelião. Porque lutaram contra Moisés, lutaram contra Deus. Porque Moisés estava na direção de Deus, Moisés estava na visão de Deus. Eu fico parado diante da Bíblia quando a gente pensa, sabe, em relação a tocar naquele que está debaixo da visão de Deus, e ele anda na visão de Deus, é um perigo. E foi o que eles fizeram, eles tocaram em Moisés e tocou na santidade de Deus. E por isso Deus falou assim, esses não são dignos de entrar na terra que mana leite e mel. Deus cortou eles pela raiz. Aí a gente fica pensando, poxa, Deus é ruim, né? Sabe por que Deus faz isso? Porque contamina. A murmuração é um fermento que contamina. Veja aqui o que aconteceu. Eles vêm com o relatório, o povo está esperançoso, né? Que agora sim, agora eles vão ter coragem para entrar na terra prometida e não entra, por causa exatamente da murmuração, levou o povo a murmurar, e o povo pecou. Sabe, cuidado com esse relatório que muitas vezes a gente escuta hoje, que vai nos levar exatamente a confrontar a nossa fé em Deus. Se Deus existe, por que não curou seu filho? Se Deus existe, por quê? Se você está na igreja sempre orando, Deus não fez isso, não fez aquilo. Deus não é obrigado a fazer. As pessoas que têm por vista, eles nunca vão enxergar a visão de Deus ao nosso respeito. E Paulo está dizendo, se eu partir daqui, essa carne perecer, Deus, eu estarei com ele no corpo celestial. Esta é a minha visão. Estamos prontos para viver a visão de Deus? Será que estamos prontos para viver a visão de Deus? Josué e Caleb vai viver a visão de Deus, que é tudo que Deus queria. Quando o Caleb pega a palavra diante daqueles 10 só, rebentando, sabe aquelas pessoas que chegam arregaçando? E o povo... Gente, eu vejo o Caleb soltando com 80 e poucos anos de idade, dá aquele grito para cima, por favor, para aí! Deus está conosco! E Ele nos levará à terra que mana leite e mel. Nós tomaremos a terra que é nossa. Este homem de visão. Deus. Muito bem, meu filho. Muito bem. Muito bem. Sabe? E Josué chega no capítulo 14 também incentivando o povo a despertar para uma visão de Deus, viver pela fé e não pela aparência. E a gente vê, irmãos, aqueles 2 homens conduzindo o povo e entrou na terra prometida, a terra que mana leite e mel. As pessoas de visão, ainda que tenha 10 pessimistas, desgraçados, ruins, sem fé, sem esperança,
sem convicção do teu lado, dizendo que não, você não vai conseguir, você bate no peito e diz, eu consigo porque é maior que está comigo. A gente às vezes vai contar alguma coisa para as pessoas, né? As pessoas, poxa, rapaz, vai ser difícil, hein? Mas não será impossível. Tem pessoas que têm o hábito de estragar o sonho dos outros. E esses daqui estavam estragando o sonho de toda a congregação de Israel. Tem pessoas que têm o hábito, as pessoas sem vista estraga prazer. Você às vezes está dentro de uma família, né? E alguém chega falando que vai fazer um curso e tal, né? Ou então vai comprar uma casa. Ah, meu filho, você sabe quanto custa uma casa? Não é assim que acontece? Ah, mamãe, eu quero comprar uma casa. Aí chega algum irmão lá. Tu sabe quanto custa uma casa? Eu não perguntei quanto custa, eu falei que vou comprar. Simples assim, curto e grosso. Se você não alimentar seus sonhos em Deus, ninguém vai alimentar. Se você não alimentar sua confiança em Deus, ninguém vai alimentar. Oração não vai resolver, se você não tiver essa convicção. Eu desafio você a fazer agora um propósito com Deus, de ter visão em Deus, através da fé. Por que não dá certo? Porque você está vivendo por vista. Viver por vista. A visão de Deus é muito real. A visão que eu tenho de mim mesmo é um tipo de visão. A visão que Deus tem de mim e de você é outro tipo de visão. Quer ver um exemplo? Quem era Gideão? Quem lembra? Quem era Gideão? Aonde ele estava? Escondido, malhando, fazendo o quê? Amassando as uvas. Escondido. Porque os midianitas tinham vindo, saqueando, amassando tudo que era lavoura, tirando tudo. Ele colhe as suas uvas e leva para o lagar, que não era nem para o lagar que ele leva para a eira, porque não podia ir para o lagar, ele leva para a eira e ali começa a amassar as suas uvas na eira, escondido dos midianitas, porque os midianitas chegam ali, tomavam tudo dele e matavam ele ainda. Ou seja, Israel plantava e quem colhia eram os midianitas. Israel plantava, via os midianitas, passava por cima e amassava tudo com seus cavalos. E Deus, olha a visão de Deus para Gideão. Gideão estava, coitado, todo escondido, todo medroso. O Senhor chama Gideão e fala: Gideão, vai nessa tua força, varão valoroso. Olha a visão que Deus tem do homem. Aí ele chega para Deus: Deus, eu sou o menor, que tu é o menor, o quê, rapaz? Toma jeito! Tu és um varão valoroso, eu estou te chamando agora para uma missão. E Deus só chama pessoas de garra, não chama medroso. E Deus coloca uma responsabilidade dele de libertar o povo de Israel da mão dos midianitas, e libertou. Israel sai do Egito como nação, atravessa ali o mar Vermelho, capítulo 14 de Êxodo, e Deus fala para ele: olha, o meu povo, o exército, é um exército. Ué, eu fiquei assim parado, meu Deus, exército? Deus chamou o povo dele de um exército? O que é um exército para ser um exército? Precisa de quê? Práticas, armas, cavalos na época, né? Precisa de pessoas bem adestradas para a guerra. Israel não tinha nada disso, mas Deus já o via como um grande exército. E aí? E aí? Quem vai questionar Deus nisso? E Deus vai trabalhando com eles e faz deles um grande exército. Até porque, quem era de fato o general desse exército? Quem era? Quem era, gente? Quem era o comandante desse exército? Era Moisés? Era Arão? Era Ur? Era Josué? Era Caleb? O comandante desse exército era Deus. Eu serei o seu rei. E a gente vê por que
que eles tiveram vitória, e de fato só não teve vitória, só caiu no caminho quem de fato andava por vista, queria ver as coisas rápidas, no estralo de dedo. A pessoa vai, eu vou, pastor José, vamos fazer uma campanha de 7 dias aqui, porque eu estou precisando aí de uma resposta rápida de Deus. Pastor Márcio, faz uma campanha de oração, pastor Márcio, nas quinta-feiras, pastor Márcio, ore toda quinta-feira por mim. Gente, toma jeito, entra no teu quarto, ora, conversa com Deus, porque agora a gente não precisa mais de um sumo sacerdote não, o sumo sacerdote está no céu, é Cristo Jesus, nós precisamos orar, falar com Deus, fala com Ele, é Ele que tem a resposta. Eu fico observando, gente, não é que nós não precisamos de oração, Paulo pede oração, ore por mim nas vossas orações, não é que nós não precisamos, mas tem gente que é viciado, e o viciado não entra no céu não, sabe, irmão Fernando, gente é viciado, gente é uma carência, eu vou mostrar para o irmão que eu preciso, já sei a hora por mim, Eu vou pedir, não, já sei, coitado, já está tão cansado de orar por mim, vou pedir o meu querido aqui para orar por mim. Uma carência. Nós podemos conversar com Deus, eu não sei por que as pessoas têm uma dificuldade de conversar com o Pai. É medo? Seria medo? Seria que você nós temos assim uma questão de autopunição, que Deus não vai aceitar a minha oração? Será que a gente pensa que a gente é tão pecador, que estamos tão distantes da glória de Deus, que se eu orar Ele não vai escutar e não vai atender? Muito pelo contrário. Jesus nos ensinou exatamente isso, ao fazer a oração do Pai Nosso, nos ensinou a entrar no quarto, o irmão pregou aqui domingo, ele ia orar, não foi que foi pregado aqui domingo? Ele foi orar. Os problemas de Jesus não eram derramados sobre os discípulos, era derramado nos ombros do Pai. A gente derrama lágrimas no ombro errado. Nós falamos muitas das vezes com a pessoa errada, e por isso andamos sempre assim. Você vai arranjar um emprego, em vez de você procurar exatamente o chefe, o dono, né, a pessoa responsável, não, você vai, fulano, dá para você arranjar um emprego para mim? Vai para o faxineiro, às vezes. Se você tem a oportunidade de chegar lá em cima, mas você tem que passar por aqui, passa até a questão da entrada do céu, que tem que passar por Maria, passar por Pedro, passar por Paulo, passar por todos os apóstolos, para depois Jesus chegar e falar, senta meu filho, não tem isso. Nós temos acesso direto ao nosso Senhor, a nossa oração tem que ser feita a Deus em nome de Jesus, e não utiliza o Espírito Santo na sua oração não, que está errado, sabe, eu vejo um monte de gente orando, né, vamos fazer a oração, aí fica fazendo a oração, eu te oro, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, errado, Jesus falou que é no nome dele só, é em meu nome, a oração tem que ser feita no nome de Jesus, ao Pai. As pessoas que vivem exatamente por vista, ela de fato, quem anda por vista é um grande inimigo de quem anda por visão, tá? Se você é uma pessoa de visão, pode notar, se você tentar aconselhar alguém dentro da tua visão, o que essa pessoa vai fazer? Duas coisas que ele vai fazer. Primeiro, ele pode te ignorar completamente. Né? Está ali sentado, sabe aquele ouvido de mercador que a gente faz? Eu faço isso, tá? Ouvido de mercador. O que é um ouvido de mercador? Eu estou sentando e quando a conversa não me interessa, senta aqui, sai aqui, eu não estou nem aí. A minha mente está longe. Eu desligo dali, minha mente eu jogo ela lá para outro lugar. O ouvido de mercador. Aí depois a pessoa pergunta, está ouvindo? Sim, mas não estou escutando. Ouvido de mercador. Não é interessante? Não me edifica? A gente precisa fazer esse ouvido de mercador, às vezes no trabalho. Então, um monte de gente falando um monte de bobeira. Um monte de coisas circunstanciais. Um monte de coisa que não edifica. E a gente fica ali, sabe? Tem crente que gosta de alimentar, botar lenha na fogueira.
Eu saio de perto ou então faço ouvido de mercador. Eu ignoro. Por que devemos fazer isso? Porque são coisas que contaminam. Aí o outro que sai dali, né, o fraquinho que está ali só ouvindo aquelas coisas, já sai dali produzindo a mesma coisa que o outro produzia. E aí a gente vê. Agora chega uma pessoa de visão, começa a falar a tua visão. O teu projeto, que visão? Tem projeto, tem plano. Deus é um Deus de planos e de projeto. Se a pessoa não tem um projeto, não tem um plano, não adianta que a oração, Senhor, eu quero ser, Senhor, um doutor. Qual o seu projeto? Qual o projeto? Você está guardando dinheiro para fazer uma faculdade? Não. Então tu não vai ser doutor nunca. Não vai ser. Você não tem projeto? Você não tem plano? Ah, Senhor, eu quero ser um enfermeiro. O que você está fazendo para ser um enfermeiro? Nada. Então nada vai acontecer. Simplesmente assim. Deus trabalha em cima daquilo que você projeta. Se você tem um projeto de alguma coisa, a mão de Deus vai estar sobre o seu projeto se você estiver debaixo da visão de Deus. Mas se não tiver projeto, Deus nem olha. Pode acreditar nisso que eu estou te falando. Deus é ruim? Não. Não é que Deus é ruim. É porque você não tem sonho. Se não tem sonho, você não vai ter combustível para o seu sonho. Você não vai ter esperança nesse sonho. Esse sonho não sonho, é utopia. Isso é uma fé doente. É utópica. Agora, se você tem sonho, eu vejo uma pessoa, tem uma pessoa aqui na igreja que eu via ela, né? Ela tinha um sonho. Mas, de fato, ela não conseguia chegar ao sonho. Por que não chegava em sonho? Tinha os seus percursos. Né? Tinha pessoas que andavam por vista ao redor dela, e era uma desgraça. Era um espinho na carne. Eram pessoas que, de fato, contagiam para o negativo. Sabe? Que eu digo o seguinte, nós devemos viver por fé. Isso é sério, isso é real. Isso é real. Mas eu devo me preparar para as coisas, porque se eu não me preparar para as coisas, Deus nunca vai me honrar nas coisas que eu penso. Então, o que acontece em relação ao que nós estamos vivenciando? Se você tem um sonho, este sonho teu, ele se encaixa dentro, se você está orando a Deus, está se encaixando dentro da vontade de Deus, dentro da visão de Deus, esse sonho acontece. Tem um sonho da Bíblia, eu já estou parando para cada hora, tem um sonho da Bíblia, que alguém diz que o sonho de José era ser governador do Egito, né? Eu já ouvi algumas pessoas falando sobre isso. Você tem que viver igual o sonho de José. Que sonho de José? Como é que foi o sonho de José? José teve um sonho sonho mesmo, sonho profético. Ele dormia e sonhava. Não é aquele sonho que você sonha acordado assim, não. Eu vou ser um dia o governador do Egito. Um dia eu vou ser o presidente dessa empresa. Sonho acordado. O sonho de José era sonho profético. Deus estava posicionando José para um plano de Deus. O sonho era de Deus. O plano era de Deus. A pessoa que executou o sonho e o plano de Deus era de Deus, José. Deus permitiu tudo aquilo. Deu o sonho dele, né, que o sol e a lua se inclinavam perante ele. Ele vai contra o sonho a quem? Aos irmãos. Os irmãos reúnem papai Jacó. Papai Jacó falava para ele, rapaz, porventura eu e tua mãe vão se inclinar diante de ti? Ou seja, quem é você? Você é o filho mais novo, cara. Por favor, me poupe. Você nem o primogênito é. Aí ele tem o sonho depois. Que 12 feixes, estava lá tirando feixe de trigo, e os 12 feixes se inclinavam diante do feixe dele. Porventura, nós também, meus irmãos, que somos 12, vamos se inclinar diante do teu feixe? E José sustentava tudo aquilo no coração, e Jacó também ficava atento com aquilo. O plano de Deus na nossa vida, muitas vezes, traz consequências também, doloridas, para nós, para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento. O sonho de Deus dentro da visão de Deus. E José, né, ele agora está entre os irmãos já olham ele indiferente.
Rapaz, quando você conta um sonho de uma grandeza desta, os teus irmãos vão ficar olhando para você de uma maneira diferente. Vai te olhar de maneira diferente. E os irmãos já não gostavam muito dele, porque ele era o paparicado de Jacó, agora piorou. Um belo dia, Jacó manda ele ver como é que estavam os irmãos pegam ele, né? Pega a roupa dele, mata um cordeiro, enche de sangue a roupa, leva para o pai e joga ele numa cova. Veja bem, tudo isso depois passa pela mão dos ismaelitas, é vendido para o Egito, é escravo no Egito, vai para a casa de Potifar, a mulher de Potifar quer agarrar ele, ele foge, deixa a túnica na mão, é preso no cárcere, fica 2 anos preso minimamente ali. E aí chegou o momento de Deus exaltar, colocar na posição do sonho que Deus tinha colocado há anos atrás. Ele tinha 17 anos quando ele sonhou. E agora Deus chama, o faraó chama ele, fala para ele o sonho, que faraó sonha, e Deus dá a interpretação. Agora é o momento de Deus exaltar José e colocar José na visão que Deus queria, para livramento, para saciar a fome do povo de Canaã também. O plano de Deus, os projetos de Deus estavam sobre a vida de José. Nunca foi um sonho da cabeça de José. Era um judeu, como ele ia governar o Egito? Só Deus. Tem coisas que só Deus pode fazer. Deus mudou o curso da história do Egito para botar José exatamente como o setor emergencial para um momento de crise. José viveu o sonho de Deus. E quando nós pensamos em viver o sonho de Deus, Paulo estava vivendo o sonho de Deus. Quando Deus chama Paulo e fala assim: olha, tu vai passar exatamente a pregar nos confins da terra, é tu que vai. É você. Não é Pedro, não é Tiago, não é João, é você que vai. Ou seja, Paulo começa a viver o sonho de Deus e Paulo começa a viver exatamente a visão de Deus. E nessa visão de Deus, que a gente vê que ele vive por fé, por esperança, por amor, com garra, com determinação, sabe? E ele chega exatamente a escrever essas cartas que nós lemos sempre aqui na igreja, né? Sempre lemos de Romanos e vamos até Timóteo, a gente lendo essas cartas que nos inspira, que mostra o valor da comunhão com Deus, que mostra o valor da fé em Deus, mostra o valor da entrega nossa a Deus. E é isso que nós queremos vivenciar nesses dias. Sabe, eu não sei o que você tem ouvido, eu sei que não são coisas muito boas que temos ouvido nesses dias, mas que a nossa esperança, que o nosso foco, sabe, que a nossa visão, que não possamos viver como o mundo está vivendo. O mundo está vivendo por vista, né? Estão vendo aí, uma menina chegou para mim e falou assim: ô, seu Silas, você não quer tomar vacina não? Eu estou com 55, aí fora está dando com 60, e ela falou assim: não, vou arranjar um jeito do senhor tomar essa vacina. E eu fui lá para o meu cantinho e fui orar, sabe, a Deus, sabe, porque eu não gosto desse negócio, sabe, eu gosto de cumprir a coisa na hora certa, sabe. Para mim, esse tipo de situação é injustiça, porque se eu tomar com 55, sabendo que tem outro com 60 que quer tomar, eu não ia me aguentar. Então, são coisas, fui lá para o quarto e orei, fui lá para o cantinho e orei: Senhor, eu sei que isso não é da tua vontade, se não for, você exclui isso, tira isso do mapa, porque o médico lá não assine nada, que o médico lá não fale nada, e acabou que eu não tomei a vacina. Falei: então é da tua vontade de Deus, porque quando chegar o momento exato, vai se cumprir. Mas eu não fico desesperado. Tem pessoas desesperadas, tem pessoas indo para os Estados Unidos pagando R$50 mil para ir para os Estados Unidos para tomar a vacina. É loucura, gente. Para e pensa comigo. O desespero. Aí eu fico com uma palavra, sempre vem uma palavra na mente, né? Que o diabo falou para Deus: pele por pele o homem dará pela sua vida. O homem gasta tudo que tem para sarar suas enfermidades. Tudo. Que essa palavra possa ficar no meu coração, queridos. É momento de nós vivermos por visão em Deus. É momento da gente falar para os nossos filhos, sabe? Lá em casa a gente sempre tivemos uma regra em relação à fé. Deus proverá. Deus proverá. Sabe? Há aquele momento que parece que não vai acontecer, já viu? Aquele momento que não vai acontecer, parece que não vai acontecer. No 48 do segundo tempo,
não é nem 45. No 48 do segundo tempo, aparece a resposta. Vivemos por fé e não por vista. Não servimos a Deus pelo que nós temos. Não servimos a Deus pelo aquilo que Ele nos dá. Que é até vergonhoso nós servirmos a Deus assim. Há uma barganha. Senhor, vamos fazer aqui a campanha do carro novo. Gente, que vergonha, eu fico envergonhado. Vamos fazer a campanha disso aqui novo. Eu fico envergonhado. Deus pode dar coisas materiais para a gente? Sim. Mas o propósito de Deus não é esse. O propósito de Deus é que eu siga em frente naquela visão, naquela convicção a qual Ele me chamou e a qual Ele tem nos chamado. E eu fico com a minha pergunta: eu vivo por vista ou vivo pela fé na visão de Deus? Eu acho que nós, na verdade, queridos, não somos mais deste mundo. Jesus falou isso e deixou bem claro: vós não sois do mundo, porque eu do mundo não sou. Aquele que não está nele. Mas porque vós não sois do mundo, e do mundo não é, vocês não são, eu virei para vocês, eu voltarei para vocês. E se ele não voltar para mim, numa forma coletiva, eu vou em encontro dele. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença, é por isso que sabe, se durante o dia, tem 2 anos que eu perdi um cunhado meu. O cunhado meu, ele tinha 2 empregos, ele trabalhava como motorista de ambulância. E aí ele tinha 2 empregos, né? Segunda, ele tinha um, terça em outro, e era assim, revezando. Sei que ele trabalhava a semana toda. E um belo dia ele chegou para trabalhar e começou a passar mal. Correram com ele e caiu no meio do corredor, já dentro do hospital onde ele trabalhava, caiu no corredor, e foram socorrer ele, rasgaram a roupa dele, né? Foram socorrer, infartou ali mesmo. E nunca mais eu vi o Jânio. Saiu apenas para trabalhar. Saiu apenas para ganhar o pão de cada dia. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, não sabemos o minuto, não sabemos o segundo, que iremos partir aqui pessoalmente, individualmente para Deus. Por isso que nós temos que andar na visão de Deus. E Paulo tinha essa convicção. Eu ando na fé em Deus e não por vista. Sabe? Porque a vista, de fato, ela se embaça. A vista, de fato, ela cancela a visão. A vista, de fato, ela não deixa você ver o esplendor da glória de Deus. Que nós possamos vivenciar isso, trazer isso para a nossa vida. Sabe? Eu não estou de dia, isso não é vida com Deus. Não é você ficar subindo, sapateando, não é isso não. É vida. Senhor, não importa o que aconteça comigo, eu estou nas tuas mãos, isso é convicção. Sabe? Ainda, Senhor, que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo, isso é convicção. Isso é certeza. Isso agrada a Deus. Isso demonstra que você tem uma participação direta com Deus, e Deus contigo. Você já não vive os seus projetos, a gente parou de viver isso. A gente tem a vida agora voltada diretamente para Deus, ou seja, a gente está vivendo um tempo que Deus nos ensinou a viver, sabia? Esse tempo está nos ensinando a viver aquilo que nunca tínhamos vivido. Esse vivência é uma escola de relacionamento bem próximo. Esse tempo que nós estamos vivendo, Deus tem permitido exatamente para nós nos posicionar no lugar que Ele quer. E o lugar que Ele quer não é que eu fique aí andando, perambulando bem vista, não, e ouvindo o que as pessoas falam. Eu tenho que ouvir o que Deus quer falar. O problema é que eu tapo os ouvidos para Deus falar e ouço o que as pessoas têm para me dizer. E quando as pessoas vão me dizer, não é aquilo, de fato, que vai me trazer esperança. Porque eles também não têm esperança. Só dá esperança a quem tem esperança. Só dá fé a quem tem fé. Só dá amor a quem tem amor. Amém? Eu quero voltar a palavra ao pastor Gessé e agradeço a atenção dos irmãos.
Sabe, eu sempre falo um negócio, quando eu vou falar para os irmãos, pode acreditar que eu já fui pisado por Deus. Sabe? Deus primeiro pega assim, tipo azeitona assim, e aperta. Você para de viver por vista, Silas. Viva na visão dos céus, que você não pertence a essa terra. A única coisa que pertence ao pó é o teu pó. É a tua matéria. E você não pertence aqui. E eu tenho tido essa convicção todos os dias. Amém. Glória a Deus. Amém. Estamos vivendo por aquilo que vemos ou estamos vivendo através da fé? Fica o convite para a gente viver através da fé. Amém? Eu vou fazer essa semana, né? Acho que toda semana a gente vai fazer isso, porque toda semana tem gente fazendo aniversário.